Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa quarta aula. E agora vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre os estáveis. E sobre os estáveis, eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque os estáveis são calmos. Os estáveis são pacíficos. Os estáveis são tranquilos. Se você tem próximo a você um amigo estável, quero que você saiba que você realmente tem um amigo. O estável ele tem capacidade alta de empatia. O estável tem capacidade alta de escuta ativa. O estável é tranquilo. O estável, o foco também é em relacionamento. Porém, ele sempre vai colocar o outro em primeiro lugar. O outro vai estar em primeiro lugar. E aí pode entrar um ponto de melhoria do estável, onde ele precisa aprender a colocar ele em primeiro lugar. Porque, né, como que eu vou colocar amor sobre o próximo, como diz o mandamento, sendo que eu não coloco amor sobre mim mesmo? E colocar amor sobre mim mesmo é me respeitar, é falar do que eu sinto, falar do que eu penso, é falar daquilo que o Estado carrega dentro dele. E que na grande maioria das vezes ele não conta para ninguém. Bora para a nossa aula. Quais são as principais características do estável? Primeiro é o temperamento calmo. É a pessoa tranquila, ele é o pacificador realmente. Ele é a pessoa que vai estar sempre buscando acalmar os conflitos, ele vai estar sempre tentando fazer com que aquele ambiente seja um ambiente tranquilo, um ambiente harmônico, um ambiente calmo, um ambiente pacífico. Ele é naturalmente conciliador. O estável, sempre que existe duas pessoas discutindo ou alguém está passando por uma situação difícil, ele consegue trazer calma para aquela situação. Por quê? Porque ele é uma pessoa calma. Então, se existe calma dentro de mim, eu consigo construir calma fora de mim. Né? O mundo externo, ele é uma materialização do meu mundo interno. Então, o estável, ele é essa pessoa. Ele é uma pessoa que também valoriza relacionamento. Né? São dois perfis para resultado e são dois perfis para relacionamento. O segundo perfil de relacionamento realmente é o estável. Porém, existe algo que é o oposto do influente. Como eu disse para vocês, o foco do relacionamento do influente é ele mesmo. Então, ele vai sempre trazer o foco para ele. Agora, o estável não. O estável, o foco do relacionamento é sempre o outro. O estável sempre vai colocar o outro em primeiro lugar. Ele sempre conhece alguém assim, turma? Já se viu assim? Está se reconhecendo? Está reconhecendo alguém? Muito bom. Continue trazendo essas associações para dentro de você. Ele é um observador atencioso. E tem um ponto muito interessante sobre o estável, que eles são tradicionalistas. O estável é o tipo de pessoa que ele tem muita dificuldade para lidar com as mudanças bruscas. Ele tem muita dificuldade para lidar com o novo, né? Deu certo até agora. Funcionou assim a vida inteira. Time que está ganhando, não se mexe. Existem muitas crenças por trás dos perfis. Você fala alguma delas? Alguma delas, né? Você fala, me manda lá no Instagram. Pessoal. Então, o estável é esse tipo de pessoa. Calmo, tranquilo, pacificador, né? Ele bom em relacionamentos, colocar o outro em primeiro lugar, observador, atencioso, tradicionalista. E eu vou dizer sincero para vocês, tá, Tom? Se tem um perfil que tem, eu não vou nem falar superpoder, que tem um mega poder, é o estável. O estável ele tem uma altíssima, uma mega capacidade de empatia. Cara, a capacidade do estável de se colocar no lugar do outro é surreal. O estável tem uma escuta ativa e, só para você entender, né, isso faz parte da mentoria, que uma das necessidades básicas do ser humano é ser ouvido. Todos nós, como ser humano, gostamos de ser ouvidos, e ser ouvido na essência. Então, o estável, ele permite que as pessoas tenham essa percepção de serem ouvidas.
E por isso que eles são tão amigos, por isso que eles são tão conciliadores, porque antes de sair ali falando e colocando ponto de vista, entregando aquilo que o outro não está nem pedindo, ele ouve. O seu próximo superpoder, ele é um promotor da estabilidade. Em que sentido, Vitor? Ele é a pessoa que, no meio do caos, se você coloca ele lá, aos poucos ele vai trazendo estabilidade para aquele lugar. Aos poucos ele vai baixando a energia daquele lugar para que as pessoas fiquem como ele gosta, estáveis. Aí a gente entra num ponto que eu não posso entrar aqui agora, por causa do tempo, mas o que acontece, turma? Aqui a gente começa a falar de perfis opostos, tá? Dominante, o estável é o oposto do dominante. E aqui as feridas começam a aparecer. Aqui as dificuldades de comunicação, de relacionamento, elas começam a ficar de uma forma mais latente. E que limita a nossa inteligência emocional para aprender a lidar com isso. Para que, principalmente, pais não firam seus filhos na sua naturalidade. E líderes consigam extrair dos seus liderados maiores resultados dentro da sua área de habilidade. A terceira principal força do estável, né, é uma lealdade. Cara, o estável, ele é leal. O estável é o tipo de pessoa que realmente, se ele tá com você, ele tá com você. Se ele é seu amigo, ele é seu amigo. Eu gosto de trazer uma imagem da Amada Teresa de Calcutá, né? Ela foi uma pessoa que realmente viveu a vida inteira se doando para os outros, servindo aos outros, entregando para os outros. Mas lembra, essa frase é muito comum nos meus processos, todo excesso revela uma falta. Então, se eu passo a vida inteira me doando, não olhando para mim, isso é um excesso e isso é um ponto de melhoria a ser trabalhado. Então, vamos aos pontos de mudança. O estável, qual é o principal ponto de atenção, perdão, né? Qual é o principal ponto de atenção do estável? É a sua resistência à mudança. Ele é tão tradicionalista, ele gosta das coisas tão como estão, que tudo de novo, ele tem dificuldade de lidar com aquilo. E quando eu falo novo, eu estou falando de uma inteligência artificial que aparece, de uma nova rede social. Não, estou falando disso. Estou falando de um simples mudar a mesa de lugar. Estou falando de um simples mudar um balcão de lugar. Estou falando de uma simples mudança de casa. E olha que interessante, né? Na minha linguagem eu falo simples. Por quê? Porque eu não sou estável. Então, para mim é simples. Na minha visão de mundo é simples. Mas se eu escolher enxergar através das lentes do estável, eu vou olhar para uma mudança de mesa e falar, cara, por quê? Por que tem que tirar essa mesa daqui? Nossa, a minha mesa, pô. Nossa, tirando a minha. Nossa, ficou aqui a vida inteira. Para que vai tirar, né? Nossa, não tem necessidade. Você entende? E esse é o ponto da inteligência emocional. É a gente conseguir enxergar as coisas pelas óticas do outro. O segundo ponto de melhoria do estável aqui, ponto de atenção, é ele evitar confrontos. A gente não deve ter uma atitude pacífica perante a vida. Porque eu não falo só confrontos onde eu preciso dizer algo para uma pessoa próxima a mim e eu não falo. Apesar que isso tem que acontecer, né? Anota essa frase, não é o que eu digo, mas é como eu digo, né? Então as pessoas, se tem algo me incomodando, se eu preciso ir lá e falar sobre aquilo, preciso colocar aquilo para fora, porque guardar aquilo faz mais mal para mim do que o outro. Talvez o outro tenha um perfil diferente do meu, uma pessoa diferente de mim, então ela jamais vai prestar atenção naquilo que eu estou prestando. Ela jamais vai enxergar aquilo que eu estou enxergando. E, de igual forma, o confronto também com a própria vida. Porque o estável, na sua alta estabilidade, ele acaba tendo que ter dificuldade de promoção na carreira. Por mais que ele deseje dentro dele uma promoção, por mais que ele busque crescer a sua empresa, por mais que ele busque se desenvolver, a sua estabilidade, a sua preferência pela tranquilidade, a sua preferência pela calma, faz com que ele se mantenha estável. A sua capacidade de tomar decisões é lenta. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema, não, perdão. Qual que é o ponto de atenção sobre isso? Né? Tem uma frase
de um mentor meu, Márcio Michele, que ele fala o seguinte, ele fala que a primeira oportunidade, ela nunca vai ser como a segunda. A primeira oportunidade, ela é sempre melhor. Por exemplo, eu tenho um processo de coaching em grupo. Esse processo de coaching em grupo já aconteceu de pessoas avançar por esse processo de 4 meses comigo por R$ 900. Hoje, na data de hoje, mês 9, né, ele está por R$ 1.500. Então, o que acontece? Da mesma forma que há 3 anos atrás, o meu processo de coaching individual era R$ 2.000 e hoje é R$ 6.200, as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer comigo a 2.000 não terão a mesma oportunidade nunca mais. Por quê? Porque a primeira oportunidade, ela nunca é como a segunda. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, porque o Estado precisa desenvolver a habilidade de tomar decisões mais rápidas. Não como o dominante, que muitas vezes decide e no meio do caminho vê que tomou uma decisão errada. Mas, dentro do seu tempo, conseguir ser mais ágil e mais prático naquilo que é importante para ele. E como que a gente faz isso com o Estado? Entregando para ele os seus valores. Isso aí precisa de um processo. Por quê? Porque quando eu sei quais são os meus valores, eu entendo o que precisa estar preenchido em mim para que eu consiga avançar. Um que é muito comum para os estados, e eu vou entregar, é segurança e estabilidade. Para que o estado consiga tomar uma decisão prática, rápida, perdão, mais rápida, você que é marido, que é esposa, que é líder, que é chefe, você que é você do outro lado, mas você, ou você que é o próprio estado, precisa visualizar naquele próximo passo segurança e estabilidade. Porque se você não visualiza um chão firme, é difícil dar o primeiro passo. E muitas vezes o chão não vai estar firme, mas você pode construir isso na sua mente. E isso permite visualizar o chão. Perfeito? E tendência à passividade. Né? Como eu estava falando sobre evitar conflitos, essa tendência de, tá bom. Tá tranquilo. Eu ia falar com o fulano, não quer saber? Você tem para lá? Por que ele deixa para lá? Por que essa frase é comum sobre ele? Porque, assim como o influente fala sim para todo mundo, querendo saber como vai ficar o relacionamento da pessoa com ele, o estável, ele evita falar sobre como ele está, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, porque ele pensa, cara, o que essa pessoa vai achar de mim? Essa pessoa, quer saber, deixa eu ir para lá. E aí, nesse vai deixando para lá, a vida também vai ficando para lá. Está fazendo sentido, turma? Está conseguindo tá conseguindo se ver? Está conseguindo ver pessoas próximas a você? Está fazendo sentido, vai lá, manda para mim lá no Instagram, lá que eu vou ficar muito satisfeito. Agora, como que eu me comunico com o Estado? Não sei se vocês já perceberam, mas nessa aula eu mudei meu tom de voz. Se você percebeu, lógico que em alguns momentos eu me comuniquei com outros perfis, mas eu estou fazendo questão de me comunicar de uma maneira mais calma, mais tranquila, porque estou me comunicando com os estados. Então, se eu quero me comunicar bem, se eu quero extrair resultados dos estados, eu preciso me comunicar de forma calma, de forma respeitosa. E aí entra um ponto, né? O centro dominante, que se comunica de forma extremamente agressiva. Eu não falo fisicamente, mas verbalmente, gesticula, fala mais alto e tal, expressa força sobre aquilo. Deixa eu dar um exemplo. Ontem eu fui atender uma cliente, e para eu atender essa cliente, eu tive que desabotoar um botão da minha camisa, eu coloquei os meus pés em cima da mesa. Por que eu fiz isso? Porque a minha própria postura, muitas das vezes, amedronta ela. Por quê? Porque é quem eu sou esse cara mais para cima mesmo. Então, para que eu conseguisse ter o melhor resultado com ela, eu assumi essa postura informal para construir um ambiente seguro para ela. Precisa demonstrar segurança e clareza nas suas falas, precisa evitar pressão excessiva. Lembra, olha aqui, olha eu aqui conversando com ela. Fiquei tranquilo. Por quê? Para ela ver que eu estou tranquilo, que eu estou em paz, que eu não represento uma ameaça para ela. E nós precisamos, se eu tenho estável próximo a mim, contribuir. A gente fosse falar aqui sobre linguagem de valorização. 2 linguagens aparecem nos estados, né? Não em todos, mas em alguns, né, na grande maioria, que é tempo de qualidade, que é fazer as coisas ali junto, que é ficar ao lado enquanto ele executa as tarefas, ou atos de serviço, que realmente é executar as tarefas juntos. Um exemplo disso é na cozinha. Né? O tempo de qualidade é o marido tomando uma taça de vinho, né, e o estável indo lá
e fazendo as coisas. Agora, no ato de serviço, é o estável, talvez cozinhando e o outro cortando a cebola, que eles estão fazendo junto. Fazendo sentido? Então, bora para a próxima parte. E o que você estável do outro lado, você que tem pessoas estáveis à sua volta, ganha com essa sessão? O ponto é que agora você consegue desenvolver uma comunicação que extrai resultado dos estáveis. É você conseguir olhar para o estável não mais como uma pessoa devagar, como uma pessoa lenta, mas muito pelo contrário. Uma pessoa que, quando precisamos de alguém para atender as necessidades dos outros, alguém para conciliar uma situação, alguém para poder ouvir a outra pessoa, alguém para poder extrair alguma coisa, alguém para poder se comunicar emocionalmente, não existe perfil melhor do que o estável. Se você é o próprio estável, espero que essa aula, tenha servido para você, para que você entenda que é necessário sair dessa postura de passividade e entrar em ação. É necessário falar aquilo que talvez por anos você tem guardado. Eu falo que não tem problema nenhum varrer as coisas para debaixo do tapete. Pode varrer. O problema é que um dia alguém vai tirar o tapete para lavar. E quando tirar? Como é que vai ser? Então, se você que está aí do outro lado quer aprender mais sobre o estável, se você que está aí do outro lado quer se aprofundar nos motivadores, na exigência do meio, na sua autopercepção de desenvolvimento, né? No seu ambiente, na forma de tomada de decisão, para aprofundar mais os seus pontos de melhoria, você vai precisar de uma sessão comigo individual, onde eu vou fazer uma devolutiva de perfil comportamental baseado no DISC, né? Como eu disse, no assessment criado por Walter Vernon Clark. Então, se gostou, em algum canto aqui, você vai clicar, você vai avançar e a gente vai se ver do outro lado. Perfeito? Nosso próximo perfil é o perfil analítico. Meu amigo, você tem um analítico do seu lado, você vai entender por que eu dei essa respirada. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço, muito obrigado.